Em busca da primeira vitória na Série B, a Ponte tinha a difícil missão de encarar o Goiás na Serrinha. E com o jogo em aberto, as duas equipes criaram boas oportunidades na etapa inicial. Emerson Santos, de fora da área, passou perto. Wellington, também de longa distância, parou em boa defesa de Pedro Rocha. Até que aos 19 minutos, Jé foi derrubado por Edson dentro da área e o juiz marcou pênalti. Penalidade máxima para Ponte Preta! O camisa 9 da Ponte, que foi escalado como titular após a polêmica da primeira rodada, foi para a cobrança. Tadeu acertou o canto e evitou o que seria o primeiro gol da Macaca. Firme no canto inferior direito, espalma a cobrança do pênalti de Jé. Ainda na primeira etapa, Jé foi advertido com cartão amarelo após carrinho em Tadeu e foi substituído logo na sequência por Iago Dias. E se a situação dentro da partida já não era das melhores, ficou ainda mais complicada quando o Marcão abriu o placar após bela cabeçada. Gol do Goiás! Eu sou Goiás Esporte Clube, eu sou Goiás. Marcão, camisa 77. Aos 40 minutos, Matheus Regis por pouco não deixou tudo igual na Serrinha. Na volta para a segunda etapa, mais duas boas chances dos donos da casa. Wellington e Breno Herculano pararam nas mãos de Pedro Rocha. Até que aos 16 minutos, em mais uma bola levantada para a área, Edson testou firme. E dessa vez o camisa 1 da Ponte não conseguiu segurar. Goiás 2-0. Edson, camisa 19, o zagueiro. A Ponte sentiu o gol e 11 minutos mais tarde veio o terceiro. Após outra boa defesa de Pedrão, a bola sobrou para Breno Herculano, que com um gol livre só precisou empurrar para o fundo das redes. Breno Herculano, camisa 18. No último suspiro, o Matheus Regis ainda tentou diminuir para a Macaca, mas Tadeu caiu para espalmar. Fim de jogo na Serrinha, Goiás 3, Ponte Preta 0. Com o resultado, a equipe alvinegra cai para a 16ª colocação e vai em busca da primeira vitória na Bezona na próxima segunda-feira, quando recebe o Amazonas às 8 da noite no Majestoso. Vamos debater já já o jogo, mas antes falando desse lance do Jé. O Jé perdeu o pênalti, primeiro que por tudo aquilo que aconteceu, ele não era o cara para bater o pênalti, tinha que ter colocado o outro. O cobrador oficial era Elvis, mas estava no banco. E aí o Jé foi para a batida do pênalti. Nenhum problema, perder pênalti faz parte do jogo. Não é essa a questão. A questão é o lance depois, né, que ele deu uma carrinhada selvagem. O negócio fora de qualquer propósito, parece que ele estava querendo se vingar do goleiro que pegou o pênalti. Então, como é que está a cabeça do Jé? Não é possível o cara fazer um negócio desse. Poderia ter quebrado a perna do Tadeu. Aí o técnico, né, e Brigatti ia fazer o quê? Se não tirou o cara de campo, ele ia ser expulso. Porque ele realmente estava com a cabeça fervendo. Então, a opinião de vocês, especificamente com relação à questão do Jé. Eu não teria tirado o jogador e explico por quê. Primeiro que o Goiás estava com 3 zagueiros e o jogo pedia um jogador com a característica do Jé. Segundo, o Jé estava bem no jogo. A justificativa de tirar o jogador porque ele perdeu o pênalti não é. Foi esquisito esse lance? Foi. Ele estava destemperado? Estava. O que tinha que fazer o comando, na minha opinião? Chamar o Jé à beira do gramado e falar, pelo menos até o intervalo, Jé, dá uma acalmada aí, pelo amor de Deus, que eu não posso perder o jogador. Se o comando não consegue nem ter esse diálogo com o jogador, não pode nem levar para a partida. Então, a gente já sabe, já conhece o Jé, e infelizmente ele tem esses comportamentos, esses repentes de jogador que não é profissional, e eu lamento tudo isso. Só que, tecnicamente falando, a saída do Jé prejudicou a Ponte. Para mim era o único jogador que incomodava a defesa do Goiás. Com a saída dele, a Ponte morreu. A Ponte não foi mais, né? E a Ponte não tinha um armador. Também essa
essa tentativa do Dodô como substituto do Elvis, ela é frustrada. São jogadores com características completamente diferentes. Então nota-se também que a Ponte, na formação do elenco, ficou com um meia só, não tem outro. Só tem o Elvis não consegue jogar, e a Ponte é um time previsível, pesado, e aí precisa de um cara assim, ó, que vai na força física, que corre atrás de chutão, de bola quebrada lá de trás, porque não chega uma bola de qualidade para ele. Então ele era o único que incomodava assim, o Goiás, era o atacante mais efetivo da Ponte. Acho que bateu mal, bateu a meia altura, tentando o canto direito do Tadeu, que é um baita de um goleiro, mas telegrafou, né? Ó, o estádio todo soube que ele ia estar ali, né? Ele não vira o pé, não faz nada. Mas ele não foi substituído porque perdeu o pênalti. Sim, sim. Foi substituído por esse lance. Ele foi substituído pelo destempero. Mas eu acho... Então, mas aí... Nessa carrinhada que ele deu aí no Tadeu. Ó. E aí aconteceu o quê? Tava 0-0, ficou 3-0 pro Goiás. Mas ele ia ser expulso. Não, eu ia ser expulso. É uma opinião. Esse comportamento, seria expulso. Ia ser expulso, é uma opinião sua que eu respeito. Claro que é a opinião minha, mas eu estou dizendo, leitura do comportamento. No banco você deve lembrar, a câmera fechou no rosto do Gé depois que ele foi substituído. Ele estava com o olho parado, parecendo boneca de porcelana, com o olho vidrado. Alguma coisa aconteceu, não sei, deu tilt lá dentro da cabeça, um fio encostou no outro. E aí começou a pegar fogo dentro do cérebro dele, só pode ser isso. Bom, eu não sou neurologista e nem vi a ressonância magnética da cabeça do Gé. Só sei que ele era o melhor atacante da Ponte e foi sacado com 27 minutos do primeiro tempo. Ah, mas ele ia ser expulso. Isso que o CH falou é uma grande verdade. Para a bola ali, tem uma falta... Qualquer tipo de polêmica de arbitragem, Gé, chega aí. Tô vendo que você tá bem no jogo, eu vou precisar muito de você, seus companheiros, você já tomou um amarelo aí, poderia ter sido vermelho. Maneira, cara, pelo menos até a metade do segundo tempo, aí até as suas forças físicas aguentarem. Você tá bem no jogo, se concentra. Pronto, deu 12 segundos, voltou o Gé. Agora, você levanta a placa e tira o único atacante que você tem, que estava incomodando o adversário, você arrebentou com o time. Respeito a opinião do João, tinha sim o risco do Gé ser expulso, porque ele é um cara cabeça quente, mas eu acho, eu também não teria tirado, para resumir. Eu não teria tirado não, teria tentado bater um papo rapidamente para tentar colocar um pouco de água na fervura e continuar com o meu atacante mais efetivo, mais participativo dentro do jogo. Bem, vamos comentar o jogo da Ponte Preta. O CH estava na transmissão do Roger Williams. 3-0, o placar foi justo. Justíssimo. 3-0 de um time que mandou no jogo 2/3 da partida. Organizado, bem postado defensivamente. A Ponte teve um pouco de produção no início do jogo até o pênalti perdido do Gé. Depois o time sentiu emocionalmente. E o que eu não consigo entender é que, defensivamente, com 2 volantes e 3 zagueiros, a Ponte sofreu o que sofreu na partida. Um time sem confiança, a bola não passou pelo meio campo, não funcionou o Dodô no lugar do Elvis, e, de novo, o treinador morreu com 2 substituições, só fez 3. Não consigo entender. A produção da Ponte foi muito abaixo e mereceu perder por 3-0, Batista. Não dá para discutir absolutamente nada. E a arbitragem, sem nenhum tipo de problema. A arbitragem muito boa na partida, vitória do Goiás. E para você, Tigrão, a Ponte teve lá uns 30 minutos de futebol. Estava até pressionando, né, razoavelmente o Goiás. Mas, infelizmente, o Gé perdeu o pênalti, aí o time sofreu uma barbaridade, se descontrolou emocionalmente. Se descontrolou, mas não estava organizado taticamente. Tava vivendo de chutão para o Gé, como no lance do pênalti, né? Então, eu acho que a Ponte não pode reclamar de absolutamente nada. O Goiás ganhou o jogo com a autoridade de quem joga em casa e tem consciência da sua superioridade. E tem a certeza de que vai ganhar o jogo e que vai produzir para ganhar o jogo. E ganhou. Então, para mim, um resultado rigorosamente dentro daquilo que a gente imaginava que poderia acontecer.
Caberia a Ponte ter jogado um pouco mais de futebol e fica uma preocupação muito grande com essa baixíssima produção de criação do meio de campo da Ponte que está jogando. Esse é que é o problema. Mas nada, absolutamente nada a questionar no marcador, e me chama a atenção, né? Um time com 3 zagueiros, tomar 2 de 3. Dos 3 gols sofridos pela Ponte, 2 de cabeça. Acho muita coisa. A Ponte volta a jogar na próxima segunda-feira, 8 da noite, contra o Amazonas, no estádio Moisés Lucarelli.